Olha só, hoje a gente vai fundo em um dos textos talvez mais intensos e proféticos de toda a Bíblia hebraica, o Salmo 22. Pensa bem, ele começa com um grito de abandono, sabe? Uma coisa que rasga a alma, mas no fim se transforma num hino de redenção universal. Vamos desvendar juntos a profunda visão judaica sobre essa jornada incrível que vai do desespero total até a esperança. E tudo começa com essa pergunta, que é, nossa, devastadora. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? É aqui que o paradoxo aperta, né? Pensa bem, como é que a voz da fé pode expressar um sentimento de abandono tão total? Essa questão é o coração, é o epicentro de todo o salmo. Ela prepara o palco para tudo que vem a seguir. É um grito de abandono. E essa primeira parte do Salmo 22, olha, é uma das coisas mais cruas, mais viscerais que a gente encontra na literatura bíblica. E não é só tristeza, não. Vai muito além. É a sensação de estar completamente só, cercado de inimigos e, o que é pior, sentindo que Deus te esqueceu. Então, quem está falando? E isso, claro, leva a gente para a pergunta central, a pergunta que os sábios rabínicos vêm debatendo há séculos. Afinal, de quem é essa voz? Quem é que está clamando lá do fundo do abismo? É uma pessoa qualquer? É um rei? Um profeta? Ou é alguma outra coisa? A verdadeira voz do sofredor? E a resposta que a tradição judaica dá para isso é fascinante, tem várias camadas. Essa voz que clama no Salmo, veja bem, não é de um indivíduo qualquer, longe disso. É a voz de uma figura central e bem complexa na esperança messiânica judaica. É o Mashiach ben Yosef, o Messias sofredor. A tradição nos apresenta a essa figura, o Messias, filho de José. E a voz que a gente escuta no Salmo 22 é identificada como sendo a dele, a desse Messias sofredor. O propósito dele não é reinar, é suportar a dor. Uma dor que, na verdade, é um prelúdio, uma preparação para a redenção que está para chegar. E esse conceito é poderoso porque ele dá um sentido ao sofrimento, sabe? Ele não é mais visto como um beco sem saída, mas como uma etapa necessária no caminho. E esse sofrimento opera em dois níveis, o que é bem interessante. De um lado, você tem a agonia pessoal, profética, do Mashiach ben Yosef. Mas, do outro lado, essa dor individual é também um espelho da alma coletiva de Israel. Ela reflete toda a experiência de exílio, de perseguição ao longo da história. Então, o individual e o coletivo se fundem, se tornam uma coisa só nessa única voz de lamento. E o Salmo não economiza nos detalhes. A linguagem é super gráfica para descrever essa dor. Pensa nesses versos: sou um verme, não um homem. Ou então, transpassaram minhas mãos e meus pés. Na interpretação rabínica, isso não é só uma metáfora, não. Esses versículos são vistos como descrições proféticas de quase cirúrgicas do sofrimento redentor que essa figura messiânica teria que suportar. Uma sinfonia de profecia. E aqui é muito importante entender uma coisa: o Salmo 22 não está sozinho. Ele não é um texto isolado. Na verdade, ele faz parte de um diálogo muito maior. É como se fosse um instrumento numa verdadeira sinfonia profética que ressoa por todas as escrituras hebraicas. É um diálogo profético. Os sábios eles vão ligando os pontos, sabe? Eles pegam a divisão das vestes, aqui no Salmo 22, conectam com o famoso servo sofredor de Isaías, depois com a passagem de Zacarias, que fala do luto por aquele que foi transpassado, e com o ungido exterminado de Daniel. Quando a gente junta todas essas peças, o que se forma é um retrato muito coeso do caminho messiânico. E fica claro que esse é um caminho que inevitavelmente passa pelo sofrimento. A virada para a redenção. E então, quando o sofrimento chega no seu ponto mais baixo, no fundo do poço mesmo, algo impressionante acontece. O tom do salmo muda. E não é uma mudança gradual, não. É uma virada de chave dramática, instantânea. Esse é o momento decisivo de todo o texto. A gente saiu daqui, ó, meu Deus, por que me desamparaste? Vamos lembrar bem de onde a gente partiu. A gente começou nesse lugar de desespero absoluto. Aquele sentimento de que a esperança tinha sido completamente perdida. Para chegar nisso, anunciarei o teu nome a meus irmãos. E aqui a virada se completa. De uma hora para outra, o grito de abandono se transforma numa declaração de louvor. Aquela voz que estava no abismo agora se ergue, cheia de força, para proclamar o nome de Deus para toda a congregação. A pergunta é: como isso é possível?
É que no pensamento judaico, o sofrimento tem um propósito. A resposta está num princípio teológico central. O sofrimento não é à toa, não é um acidente cósmico, um erro no sistema. Na visão judaica, a dor, especialmente essa dor que leva à redenção, é um passo necessário, uma etapa com propósito que prepara o caminho para a glória que virá. É um caminho para a redenção em duas etapas. Primeiro, vem o sofrimento redentor. É o caminho do Mashiach ben Yosef, que abre a passagem, que purifica e prepara o mundo. E só então, com o caminho livre, é que vem a segunda etapa, o reinado glorioso do Mashiach ben David, que é quem finalmente estabelece o reino messiânico. Esperança para o mundo quebrado. E aí alguém pode pensar, ok, mas isso é só teologia antiga, né? Mas a verdade é que não. Essa jornada toda do desespero à redenção carrega uma mensagem de esperança super vibrante e muito, muito relevante para o nosso mundo hoje. Então a pergunta é, como é que essa oração antiga fala com a gente hoje? De que forma ela ainda ressoa? Qual a relevância dela num mundo que tantas vezes também parece estar clamando por respostas? A mensagem duradoura desse salmo é rica, tem muitas camadas. Ele funciona como uma oração pessoal, dando voz aos nossos momentos mais sombrios. Ele também é um lembrete de que a luta individual pode sim contribuir para um propósito muito maior. Além disso, ele se torna um modelo para o Tikkun Olam, aquela ideia fantástica de que somos parceiros no reparo do mundo. E, finalmente, é uma afirmação poderosíssima da esperança numa redenção que vai abraçar todo mundo, uma redenção universal. Aleluia! E assim, aquela jornada que começou com o grito mais sombrio da alma, ela se completa. Ela se transforma numa única palavra que consegue conter tudo: a reviravolta da fé, a certeza da redenção e a promessa final. Aleluia! Louvado seja o Eterno!